não posso me emocionar, porque o meu rímel não é a prova tática. Já emocionou todo mundo, né? Sobre o vídeo. Gente, a primeira frase que eu vou falar para vocês e que vive comigo diariamente, diagnóstico não é sentença. Mas todos os sentimentos das mães que estão aqui, todos os medos, inseguranças, não contar para as pessoas, esperar o momento, será que é, será que não é? A esperança, eu passei por tudo isso. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Essa é a minha primeira palestra oficial. Não ensaiei, porque eu disse, quem vai estar lá não é uma palestrante, é uma mãe. E quando mãe fala para mãe, a gente não precisa de... Tem simplesmente que falar com o coração. Então, eu vou falar um pouco para vocês como que aconteceu o meu percurso até a descoberta da maternidade atípica. O tom dessa conversa é um tom de amor, né? Uma nova trajetória. E de um amor que se transformou num propósito. Esse príncipe aqui é o Pedrinho. É o grande amor da minha vida. E quem é a Ingrid Monte? A gente sempre, quando pensa na mãe do autista, né, é aquela que está descabelada, que está desesperada, que está na depressão, que não sai de uma cama. Porque a nossa vida é assim, é uma loucura. Tem dias que a gente simplesmente quer se trancar no banheiro para ficar no celular, 2 horas. Não. Eu tinha 2 saídas. Ou eu ia me entregar, ou eu ia reagir. Então, a Ingrid Monte, ela é empreendedora, eu sou executiva de uma multinacional, estudei programação neurolinguística, sou especialista em gestão de negócios e vendas, amo conectar pessoas, fomentar propósitos, trabalho com café há 9 anos, tá? Também. Adoro café e filosofia e sou uma cearense arretada de bom e trabalho com inclusão. Diz que meu sotaque faz sucesso? Não diz? Tem cearense aqui. É o pessoal que come cuscuz aí, ó. Mas, obviamente, que acima de todas as minhas funções, a mais nobre e a mais linda que Deus me deu é ser a mãe do Pedrinho. Tá aqui essa coisa linda. Bicho é safado. Isso aqui, gente, algumas fotos têm muito significado. Não vou falar de todas. Mas esse aqui, o que acontece? Eu demorei muito para falar para as pessoas que meu filho era autista. Eu demorei no trabalho. Só para vocês terem ideia, eu só contei para minha família de Fortaleza esse ano. Falei no grupo da família, depois saí. Não quero saber o que eles estão achando. Mas isso aqui foi um dia que a gente estava na pandemia e eu estava no Outback e eu fui destratada. Naquele dia eu chorei. E o Outback era meu cliente. Aí nesse dia foi o dia que eu mandei a mensagem para a diretora de marketing e falei, está acontecendo isso, 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 e eu não admito passar por isso. Vou te contar, o meu filho é autista. E foi a primeira vez que eu contei para alguém da minha profissão, né, do meu meio profissional, que era um cliente. Era só a diretora de marketing. Não deu 5 minutos, já estavam todos os atendentes ao meu lado, não deixaram eu pagar a conta. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero respeito. É só isso que eu quero. Eu não quero conta de graça, eu quero respeito. E aí o Outback me mandou para casa um kit com prato, com tudo. E foi a partir daquele momento que eu fui quebrando essas barreiras de contar. Contei para um cliente, contei para outro, e depois, hoje, estou contando aqui, já não é mais uma dificuldade para mim. E quem é o Pedrinho? Esse coisa linda. Gente, o Pedrinho, eu já falei, é o amor da minha vida, mas se eu for falar tudo, sabe como é mãe, né? Alegre, divertido,
Tá aqui o Pedrinho, ó. Meu garoto propaganda das Sentidos e Cores. É com a pulseira, com cordão. Foi sempre assim? Não. Foi difícil colocar uma fantasia no Pedrinho. Foi difícil colocar, né, quebrar padrões. Foi difícil. Foi sempre fácil? Não. E aí vem a mágica do ABBA, né? Que as meninas tanto falaram aqui. E um pouco sobre esse projeto. Eu sonhei em ser mãe. Sonhei, nossa gente. Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu dizia, se eu não me casar, eu vou fazer uma inseminação, mas mãe eu vou ser. E aí eu vim para São Paulo em 2010. Quase que botei a faca no pescoço do namorado, se eu caso, né? O da Odesse, né? Vai casar mesmo, porque eu tava no tempo, eu já tinha o quê? 32, 33 anos. É que eu tenho essa cara de 15. Mas, foi um plano. E aí o que aconteceu nesse plano? Do momento do sonho da maternidade até o momento do diagnóstico. Em 2014, eu na época trabalhava na L'Oréal, tinha um sonho, já tinha me programado para ser mãe, tinha acabado de sair da clínica para tirar o DIU. Eu disse, agora vai. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Nestlé. E eu falei, não, ó Nestlé, eu estou me preparando para engravidar e tal. Mas mesmo assim eles quiseram me contratar. Mas foi bem acordadinho, daqui a um ano vou engravidar. Menino, mas foi certeiro. Contei até o dia, a hora, e na primeira tentativa, depois de um ano, em 2015, eu engravidei do Pedrinho. Foi uma gravidez que aí logo eu descobri que era de risco. Ele não estava conseguindo ter toda a nutrição que precisava, e eu acabei sendo afastada do trabalho com 7 meses. Que eu tinha uma gravidez de risco. O Pedrinho era para ter nascido em abril, mas ele nasceu prematuro em março, 28 de março de 2016. O dia mais feliz da minha vida. Nasceu de 8 meses, com 1,8 kg e ficou 7 dias na semi-UTI. E eu virei mãe. Ai, que coisa linda que essa camisa tem. E essa criança esperta, olhava, interagia, brincava com a gente. Esse era o Pedrinho. O Pedrinho descobrindo o mundo. Era alegre, sorridente, carinhoso, tinha um sono estável. Não tinha seletividade alimentar, não tinha problema com ambientes novos, ia para lá, ia para cá, viajava. Estava tudo certo. A minha vida não podia estar melhor. Só ganhando na loteria. Estava ótimo. Essa foto significa muito para mim, gente. Na minha licença maternidade, minha mãe passou um mês comigo. E essa é a última foto dela em São Paulo, tá? E me toca muito que ela chora na hora que ela vai se despedir dele. Se eu soubesse que era a última vez que ela viria em São Paulo, eu teria batido tantas fotos. Que pena que eu não tenho tantas fotos assim. Mas aqui, ó, vê, ó, ele interagindo com o pai, interagindo, brincando, sorrindo. Uma criança típica. E o que aconteceu no primeiro ano do Pedrinho? Eu fiz uma festa, né? A festa de primeiro ano foi maravilhosa. Nossa, foi de circo, palhaço, babá. Nada me passava pela cabeça. Fiquei muito triste porque minha mãe não pôde vir para a festa. Dali ela já estava sentindo algumas coisas que ela não me contava. Mas ela não pôde vir para a festa de um ano. Isso me dói muito, porque ela nunca mais participou de uma festa do meu filho. E aí veio julho de 2017, São João, agosto, vocês veem, não, ele comendo sozinho. Então a gente sempre deu muita independência para ele. E aí em novembro de 2017, me lembro como se fosse hoje, eu voltei de Curitiba, de uma convenção do Madeiro, que também era meu cliente. E aí meu irmão me liga e fala: nossa mãe tá com câncer. O médico deu 3 meses de vida para ela. Isso aqui foi quando eu tomei um avião, corri para Fortaleza. E aí foi um almoço em família.
Eu não sei de onde vinha esse meu sorriso, porque por dentro eu estava destruída. A minha mãe era minha melhor amiga, minha parceira, minha conselheira, era a minha referência de vida. E infelizmente o câncer de bexiga, ele é um câncer que depois que sai da bexiga ele não tem tratamento. A única coisa que eu sabia é que eu ia perder minha mãe. Isso foi em 2017. Não bastasse um momento difícil, eu via que meu filho precisava de mim. E em 2018, o Pedrinho retornou à escola. Ah, mas ele não tinha ido antes para a escola? Tinha, ele foi com 6 meses. Só que ele pegou uma bronquiolite, ficou 7 meses também na UTI, e eu tirei da escola e ele voltou com 2 anos. Então, 2018 era a retomada dele na escola. E daí, gente, o que é interessante? Foi um ano muito difícil, porque foi um ano de idas e vindas. Fortaleza, São Paulo. Eu sabendo toda a situação que minha mãe estava passando. A ausência, né? Porque eu estava acompanhando o tratamento da minha mãe. Muitas viagens. E o que acontecia na escola? Pouca interação social, inflexibilidade, birra. Em casa, ele não se interessava muito por brinquedos, mas não brincava de forma inadequada. Mas não se interessava por brinquedos. Desistia das atividades, não atendia chamados, baixo contato visual e birra também, né? Porque birra não é só na escola, em casa, em todo canto, né? E na família, mais na família do marido, que era aqui, as pessoas começavam a observar que ele não atendia chamado. E aí, né, fica sempre aqueles comentários de bastidores. De vez em quando você pega um saindo do banheiro falando. Mas ele, será que ele escuta? Será que ele não escuta? Será que isso? Será que aquilo? Mas eu estava vivendo o momento mais difícil da minha vida. Era o último aniversário da minha mãe, era o último dia das mães, era o último Natal. Gente, passar por um câncer terminal com a pessoa que você mais ama é algo que eu jamais vou conseguir explicar para vocês. E assim foi 2018. E daí a foto tem muito significado. Em janeiro, eu tive o primeiro encaminhamento da pediatra, né? Isso, antes disso, ele já estava fazendo fono, tá? Ele já tinha começado fono porque ele tinha atraso na fala. Mas em janeiro, a gente teve a primeira consulta, que foi com o Dr. Salomão, e ele não fechou o diagnóstico. Ele sugeriu que a gente vai lá na recepção, pega 3 nomes de clínica, faz as terapias e me aparece daqui a 6 meses. Como assim? Eu vou fazer o quê? Fazer o quê nessas clínicas? Liga para um, é 10 mil, é outra é 12 mil, a outra é 18 mil. Mas é para fazer o quê? Eu fiquei... Não. E aí, gente, eu lembro desse dia, meu mundo desabou. Eu já estava lá no fundinho do poço. Aí veio alguém, ó, tome. E foi aquela sensação. Tô perdendo a minha mãe e o que será do meu filho? E daí o que aconteceu? Eu resolvi começar as terapias de novo. Não precisa fechar o diagnóstico para começar a terapia. E aí, em fevereiro, começamos as avaliações na clínica de psicoterapia, né? Fazer as avaliações, entrevista, blá. Em março, foi o falecimento da minha mãe. O processo foi muito difícil. Eu acompanhei ela até o último suspiro. E essa foto, ela é muito icônica, porque no dia da missa de 7º dia da minha mãe, meu filho fez 3 anos. E o aniversário dele tem um bolo, o melhor amigo dele, que é o macaquinho, que hoje é o símbolo das sentidos e cores, e meu filho. Eu não consegui nem ligar para ele. Também não ia saber conversar comigo. E eu estava em estado anestesiada, né? No dia do 7º dia da minha mãe. Naquele dia eu ia voltar para São Paulo. Então essa foto, ela significa muito para mim, porque é uma lembrança que ele estava sozinho. Então, praticamente, meu filho foi muita dor, muita. Em maio, ele teve o diagnóstico fechado por Dr. Leandro Tadeu. E aí, gente, eu não tive como cuidar do meu luto. Eu tive que cuidar do meu filho, igual uma leoa. Vamos lá, gente. Não tem o que fazer.
De maio a dezembro, a gente vê uma evolução nele assim, ó. Terapia, aba, acompanhamento, escola, grupo. Eu era a neurótica dos grupos. No grupo tinha a assistente da cozinha, tinha a coordenadora. Eu estou exagerando, mas todo mundo estava no grupo. Todo mundo sabia o que tinha que ser feito com meu filho. Então, assim, a primeira pessoa que eu me abri, né, assim, falando do autismo dele, obviamente foi para a escola. E a escola dizia, não, tá tudo certo, ele tá igual às outras crianças. Porque a escola não está preparada para ver que nossos filhos têm um déficit. E pela escola, e como muitas mães fazem, então bom, se a escola falou que tá tudo bem, tá tudo bem. Porque a gente se sabota. E eu lembro desse dia, a gente teve uma reunião com a escola, com a psicóloga, e meu marido desabou a chorar. Falou, pode falar, doutora. Eu sei que meu filho tem uns probleminhas. Mas se fosse depender da escola, da pediatra, será que eu teria levado ele para intervenção precoce? Acho que não. Se eu fosse me preocupar com o que os outros pensam, ou se eu não aceitasse aquela condição, eu teria levado ele para intervenção precoce? Não. Porque a gente quer ouvir que não é não. É cor da tua cabeça. E aí a evolução do Pedrinho, gente. Pedrinho adora um parquinho. Sorridente, adora outback. E sai, e gosta de viajar. Já viajou para o navio. E não vestia fantasia, agora já veste. Aliás, essa semana ele se pintou todo de verde, achando que era o Hulk. E aquela foto ali, gente, representa muito para mim. Porque foi o final do segundo ano de escola. Porque o primeiro ano de escola, ele não parava quieto. E aquilo me deu um desespero, porque eu vi todas as mães sentadas com seus filhinhos do lado e o Pedrinho correndo para lá e para cá. E eu estava suando e eu estava desesperada. Eu falei, meu Deus. E quando eu vi meu filho no segundo ano de escola, sentadinho, aquilo ali foi tão forte no meu coração que eu digo, putz, olha a evolução da terapia. Laudos e terapias. Meu filho, Pedrinho, com 3 anos. Eu falei para vocês, né, que eu consegui o laudo dele em maio de 2019. Ou seja, 2 meses depois dele fazer 3 anos. Então, era a terapia ABA, uma vez na clínica, 4 vezes em casa. Na escola, tinha uma acompanhante terapêutica 3 vezes na semana. E fono 2 vezes por semana. Fono, se ela não tiver formação em aba, não conta como aba, gente, tá bom? Vocês que, né? Mas ele faz 30 horas. Não, psicoterapia é uma coisa, fono é outra, TO é outra. Mas eu paguei um curso e dei de presente para fono, de aba. E ela concluiu, viu? Eu comprei para mim também, mas não concluí, não. Pandemia. Março de 2020. Meu filho ia fazer aniversário dia 28 de março. Dia 15. Fecha tudo. Eu fiquei desesperada. A Tê não ia mais. A faxineira também não ia mais. Eu tinha que cozinhar, trabalhar. Era eu e o marido brigando, a câmera ligada do coisa. Menino, foi aquele caos. Eu falei, eu não posso perder a oportunidade de desenvolver meu filho. E olha, eu fiquei morrendo de medo da pandemia, eu achei que eu ia morrer. Eu passei 3 meses sem sair de casa, ninguém podia encostar em mim, porque eu tinha passado por uma perda. E eu tinha medo de morrer e deixar meu filho. Foi desesperado, eu fiquei em pânico. E aí, o que eu fiz? Eu contratei a AT da escola. Vim trabalhar aqui em casa. Também ela não estava sem trabalhar, né? Eu falei, eu estou útil e agradável. E aí foi quando aquela ansiedade dele não ter atrasos, que eu fiz ela alfabetizar ele antes. Vamos alfabetizar esse menino. Menina, a parede lá de casa era bebuabá, bebué. Tinha tudo. Até eu voltei a aprender os dígrafos. Não sabia o que era dígrafo.
Ele fez a apostila do começo ao fim. Eu alfabetizei meu filho antes dele retornar para a escola. E eu tenho muito orgulho disso. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do mundo que esperava ele lá fora. Pedrinho na alfabetização durante a pandemia. Participou de todas as aulas online. Ele antes fazia período integral, eu decidi colocar meio período, porque eu queria que ele fosse criança. Eu estava cansada do meu filho chegar 6 horas na escola e começar a aba 6h30 até 8h30. Não era justo. E aí eu encontrei uma pessoa que é um anjo na minha vida. E ela acompanhou meu filho nas aulas online. E aí eu trabalhei bastante a questão de pista visual. Eu desenhava. Como é que faz? Como é que vai no banheiro? Tira as calças. Nem eu fazia aquilo. Toma banho. Às vezes nem eu tomava banho. Mas muita pista visual. Aí desenhava, alegre, triste, feliz, trabalhando as feições. E esse anjo de Deus aqui, no site dela, eu ia direto lá. Como trabalhar motricidade fina. Muitas dicas eu peguei com a Cacá. E acompanhamento dos profissionais, escola, fono, psicólogos, ATs. E lembre-se, gente, eu estava vivendo o luto da minha mãe, mas eu não tinha tempo de viver o luto. Em 2021, o direcionamento da doutora dele, que na época já virou a doutora Débora, ela sugeriu a terapia ocupacional. E aí, quando você descobre, que cada vez mais vai descobrindo. Aí o menino tinha hipotonia. Eu pensei que esse negócio de hipotonia era quando você estava com frio, sei lá, mas posso terminar. Então, ele ficou muito tempo só na psicoterapia e aí esquecemos de trabalhar o corpo. E aí ele começou a fazer terapia ocupacional, que já ajudou mais a ele ter um equilíbrio, ter mais consciência do corpo. Então, assim, já tem consciência até demais, viu? Porque já sobe nas cadeiras, sobe tudo que é lugar. A questão da alfabetização, adaptação na escola, o acompanhamento, terapia ocupacional e os atrasos da idade. Naquele momento, em 2021, o Pedrinho já não tinha mais nenhum atraso para a idade dele. O Pedrinho tinha sanado todos os atrasos. Foi fácil? Não, gente, olha, não acredite nas fotos do Facebook, nem do Instagram, eu coloco filtro. Às vezes eu estou destruída por dentro. Mas ele já não tinha mais atraso. Vou falar um pouco das tipos de cores, mas o que eu quero falar para vocês, antes de entrar nesse assunto, eu não sei como é que está meu tempo, mas eu tenho uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Ingrid, como que você começou a perceber que seu filho tinha alguma coisa e tal? Toda foto da escola, eu via que ele tinha um suporte. As outras crianças sempre estavam sozinhas nas atividades, mas meu filho sempre estava no colo, sempre tinha professora, e aquilo sempre me chamou a atenção. Sempre ele tinha suporte. E aqui, gente, eu pego o ano de 2018, eu tô emocionada. É difícil. Vocês estão dando para mim. Eu pego o ano de 2018, foi o ano que eu não tinha um diagnóstico, mas que a gente já tinha uma desconfiança. E aí você vê, né, com os amigos, primeiro prefere brincar sozinho, aí no segundo semestre foi evoluindo, nas brincadeiras, não emprestava o tal do macaco. O macaco, minha amiga, se não pegasse no macaco dele, a questão da fala, né? A questão da dependência, que as professoras fizessem as coisas para ele. Obviamente, eu senti uma diferença dele para as outras crianças.
E quando eu ia para a reunião da escola, eu sentia, tinha uma mãe lá que a filha dela era super esperta. E ela só queria ser, né? A minha filha demais, olha que graça. Ah, desgraçada. Então, assim, é bom senso, gente. Gente, é bom senso. Sabe, você tem que saber que ali tem mães e que nem todos os filhos se desenvolvem igual um aos outros. Então, quando você fica exaltando o teu filho em detrimento do filho dos outros, aquilo dói. E cada reunião daquela, eu saía, eu não sabia nem o que pensar, não tinha nem a minha mãe para ligar. Eu dizia, meu Deus, vou te pegar desgramado um dia. E então, nos vídeos, sempre era a filha dela que era o destaque. Se dispersa facilmente, não presta muita atenção, só quer fazer as suas vontades. A sua fala evoluiu obviamente. E cada vez, gente, vou falar pra vocês, tá? Eu não sei se vocês sentem o mesmo. Pense numa pessoa que tem medo de notícia ruim. Se a pessoa me liga, mulher, eu tenho um negócio pra te contar, daqui a 10 minutos eu te ligo. Pronto, acabou. Destrói. O mundo se acabou. Gente, porque eu passei por um momento muito difícil. Cada vez que o telefone tocava, era 1 quilo de adrenalina no meu corpo. Vai falar sobre a minha mãe, vai acontecer o que aconteceu, será que aconteceu? Então, toda vez que a escola ligava, pronto, lascou. Então, para mim, ir para a escola sempre foi um motivo de dor, de sofrimento. Apesar de todo acolhimento que eu tive na escola. Que eles foram incríveis. E eu acho que eu também fui incrível para eles, tá? Não é porque eu tô na minha presença, não. Você pegou o negócio passado. Porque eu acho que eu alertei muito, eu ensinei muito, eu falei muito sobre aba, paguei curso para professora, investi. E aí, gente, 2020, pandemia. Cara, eu com medo de morrer. Eu não conseguia falar do autismo do meu filho. Quantas vezes eu falei pra você, Cacá, eu não consigo. E você era sempre a minha referência. Pô, a Cacá fala pro mundo. E eu não conseguia falar. Nem pros vizinhos, nem pra minha família. E eu falei, peraí, eu vou criar um site que venda produtos, né? De autismo. Então daí eu não falo, mas todo mundo vai saber que no caso ele faz terapia, mas que eu também vendo produtos de autismo. Então as pessoas meio que vão concluir, mas é uma criatividade. E aí começam as especulações. Em 2020 eu lancei a Sentidos e Cores, que foi para impactar vidas de forma segura e acessível. Gente, não é só uma empresa. Não é sobre dinheiro. Não é a minha fonte de renda. Mas é o meu propósito. Eu nem olho, nem faço conta, porque se eu for fazer conta, o que eu já investi para estar perto de vocês, estar perto das mães. Porque também no dia que eu desinvestir, falar, minha amiga, para calar a boca tá difícil. Né? Porque o difícil foi falar para a família. E aí a Sentidos e Cores começou com um cordãozinho de identificação, que eu tive todo o cuidado de ter a trava de segurança. E aí eu comecei a vender para o Brasil inteiro. Formei um grupo de mães, daqui a pouco tem outro grupo de mães, daqui a pouco eu já estou em 30 grupos de mães, daqui a pouco me chamaram para ser diretora de uma ONG, que eu nunca conheci nem os diretores, mas estou lá. E o cara falou, quando você vai aparecer? Eu vou aparecer, calma, não estou tendo tempo. Então assim, eu transformei a minha dor em propósito. E aí foi quando eu escutei histórias de mães do Brasil inteiro. Casos que eu jamais tomaria conhecimento. Tudo bem que não necessariamente a ver com autismo, mas psicose infantil, síndromes raras, crianças que tinham dificuldade de dormir, crianças que viravam à noite, não dormia, de dia também não dormia. E aí eu comecei a entender que cada caso era um caso. Epilepsia,
seletividade alimentar, sensibilidade auditiva, sensibilidade tátil. E aí você começa a olhar para todo mundo. Isso aí, acho que aquele fulano ali, ele ali, a gente não pode falar nem uma palavra que ele se irrita. Aí você começa a abrir tua visão de mundo. E você se torna mais humana. E todas aquelas críticas que você um dia fez aos filhos dos teus amigos, você olha para você e fala, mas tu é muita filha da mãe mesmo, né? E agora você precisa de acolhimento. É fácil, gente, encontrar acolhimento? Ah, quer saber? Quantos de vocês que a sogra, a cunhada, aí você põe na tua cabeça. Tá vendo esse menino é normalzinho? Eu disse, mulher que não é normal é tu. E aí, a Sentidos e Cores, ela veio para entender um pouco mais o autismo, produtos de inclusão, grupo de apoio às mães, né? A gente se ajuda muito. Chega um ponto que as mães, se alguém falar mal de mim, chega outra lá que só falta engolir a outra. Eu disse, ainda bem que eu tenho minhas amigas aí para me proteger. E transformei a dor num propósito. 2022, mundo, eu sou mãe atípica e eu não preciso mais esconder para ninguém, porque eu tenho muito orgulho do meu filho. E quando eu penso nele, eu penso no orgulho que minha mãe tinha de mim. Isso aqui, gente, levou 6 anos. Então, se você ainda não conseguiu abrir seu coração, falar sobre o autismo do seu filho, não se culpem. Eu também não conseguia. Mas também no momento que eu tomei a decisão, eu falei, eu preciso mudar o mundo. Aí eu virei a Xena, né? Eu preciso mudar o mundo, eu preciso falar com mais pessoas. Gente, ó, o diagnóstico não é sentença. Ah, não, meu filho não é tadinho não, ó. É mais esperto que o teu, ó. Olha ele lá, ó. Então assim, parem de se diminuir. Nós não somos menores do que ninguém. Nós temos apenas uma condição e um tempo maior para os nossos filhos se desenvolverem. E é essa esperança que eu quero plantar no coração de vocês. Como eu contribuo para uma vida melhor? A partir do momento que eu falei para a família, no grupo, e saí do grupo, nem sei o que falar. A Sentidos e Cores passou a ter um rosto, porque antes era um catálogo. Um rosto, uma mãe, uma história. Falar sobre o autismo para um máximo número de pessoas. Um dia eu chego lá, viu, Cacá? Lançamento da Conecta by Sentidos e Cores, que é essa pulseirinha aqui que tem um QR Code. Você coloca todos os dados da criança, anexa laudo, blá, 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 blá. Ou seja, teu filho não vai mais ser expulso do avião porque ele não está usando máscara. Puxa lá, ó. Passa o QR Code aqui, meu amigo. Ó, a lei tal. Está anexado aqui. Meu filho tem direito. Cansados. Estamos cansados de sermos olhados de lado. Nós não somos exclusos da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. E parcerias, né, com Causa, Parque Azul, Teateiro, esse evento também, acolhimento de famílias. Agora eu vou entrar como diretora de uma ONG. E o meu sonho é palestrar pelo Brasil. E olha que eu tenho vergonha de falar em público, hein? Vocês riem, gente. Mas eu quero dividir essa história com mais e mais pessoas. Eu vou passar um videozinho para vocês, mas eu queria dizer, de todo o meu coração, eu queria agradecer essas mulheres maravilhosas, primeiro, que estão aqui na minha frente. Juliana Moura, parabéns pelo evento, você é incrível. Luciana, super especialista em avaliação neuropsicológica, que vai, se Deus quiser, quando tiver uma vaga, fazer a avaliação do meu filho, né, para a gente direcionar o tratamento. Nossa advogada, Cacá, dispenso apresentação. Você faz parte da minha história. Não se culpem. Se você em algum momento sentiu, não é a hora, não é a hora. Se você não quiser falar, não fala. Mas também se quiser falar, fala.
Mas chegou um ponto também que eu já dava um cordãozinho, já saía na frente do aeroporto e o povo, minha filha, filha o quê? Você entende? Mas isso é o tempo. Não se cobra, é o tempo. Porque eu sou nordestina, eu vim de uma família extremamente competitiva, onde o meu filho passou no colégio militar, o meu filho passou em medicina, minha filha passou na Federal de Direito, meu filho... E aí, não é o nosso plano, é o plano de Deus. Eu estou agora parecida com você, tá, Juliana? Estou falando baixando de Deus, depois da convivência. Eu queria dizer para vocês, só uma história rápida para a gente acabar o vídeo. Eu lembro quando eu estava com suspeita do autismo do meu filho, eu ia para o trabalho e eu sentava no mesão, né? Tem a mesa, todo mundo trabalha, e tinha uma menina que ela estava grávida. Eu sabia que ela queria ser mãe, eu acompanhei todo o processo. E aí ela ficava assim, meu marido já falou, e meu filho vai estudar numa escola bilíngue, a escola tal. Aí aquilo me doía por dentro, cacete, eu não posso nem fazer esses planos, né? Se ele estudar na escola já tá bom. E ela falava aquilo com uma, né? Cara, você tem que ter cuidado, você não sabe quem são as pessoas que estão ali naquela mesa. Às vezes você tem uma pessoa que está passando por um problema. Então, é bom prosperar, é bom ter abundância, é bom a gente... Mas a gente também tem que ter um cuidado, que a gente lida com pessoas, e pessoas às vezes têm um coração sofrido. E eu via ela fazendo 1000 planos, e eu ficava triste, às vezes eu ia pro banheiro, ficava, meu filho, oh meu Deus do céu. E aí, passou um tempo, essa menina teve um filho, e aí ela me ligou. Tudo bem e tal, babá? Babá, né? Ainda tem uma sonoplastia, né? Tudo bem. Então, deixa eu te contar. Eu vi que você segue a maioria das pessoas que eu estou seguindo. Meu filho tem 1 ano e 2 meses e foi diagnosticado dentro do espectro autista. Eu falei, caramba. Ela tinha assim uma vida que era assim, tipo vida perfeita, um marido perfeito, a casa perfeita, planos perfeitos, mas quem faz nossos planos são Deus. E aí foi naquele momento que ali eu tive que destravar, e aí eu contei para a empresa que meu filho também era autista. Porque eu não tinha mais como esconder. Aí comecei a contar pela empresa, comecei a contar para os outros, e fui me envolvendo aqui com essa turma aqui do bem, as superpoderosas, que a gente já vinha, né? Mas eu nunca me expus. Eu nunca coloquei meu rosto, dizer, olha, né, meu filho, não. Mas também na hora que eu decidi, é um caminho sem volta. Assuma seu filho. Não tenha vergonha dele. E não se pergunte por quê. Porque isso? Porque eu ganhei peso na gravidez. Porque... Não tem nada a ver, não. Eu conheço casais jovens, lindos, maravilhosos, sem nenhum problema de saúde que tem. Então parem de se culpar. Parem de se perguntar por quê. Simplesmente aceitem e amem seus filhos. Gente, eu vou passar só mais um vídeo para vocês conhecerem um pouco das Tintes e Cores. Mas essa era a minha mensagem. Não foi nada ensaiado. Maravilhosa! Obrigada pela oportunidade. E vocês podem me seguir. Opa, tiraram aqui o meu Instagram. Vai seguindo, @sentidos e cores. Não é 7 sentidos, né?
abençoada por Deus. Gente, ela é muito incrível, né? Essa mamãe aqui é uma super querida, uma parceirona. Quase brigou para eu trazer o Mundo Kids para São Paulo, né? Porque eu até fui olhar as mensagens e eu, gente, como que eu conheci a Ingrid? Porque ela chegou tão de fininho, mas sabe aquela pessoa que a gente conhece em tão pouco tempo, mas se torna tão, tão, tão forte, tão intensa, que parece que você conhece há anos. Foi a Ingrid, né? Eu lembro que um dia ela mandou mensagem: oi, a Cacá me indicou você. Eu, tá, você quer atendimento, né? Normalmente as mães. E daí ela falou assim: não, eu vi que você faz variação de jogo com os brinquedos. Eu quero uma variação dos meus brinquedos. E daí a gente começou a conversar e foi fluindo. Eu fui vendo essa linda que ela é, esse coração gigante. E é isso aí. Eu sei que eu falei muito, mas eu preciso falar. Vou deixar. Gente, eu queria dedicar essa palestra para minha mãe. Minha mãe sempre disse que eu podia ser o que eu quisesse ser. E eu disse: mãe, no dia que eu fizer a minha primeira palestra, você vai estar no banco da frente. Ela pode não estar fisicamente, mas ela está aqui. Obrigada. Eu sou Joana também.